Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 26 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo e hoje nós vamos ler Êxodo, capítulo 26, 27 e 28. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreve aqui, deixa seu like e compartilha com aquela pessoa para lembrar ela de ler a Bíblia hoje. Então vamos começar lendo o capítulo 26, que vai dizer assim: Faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12 metros e meio, e a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha lançadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro com os quais você prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Faça também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros e a largura será de 1,80 m. As 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A sexta cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na porta da cortina que está na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas, juntando a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo, os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros do outro, do qual sobrar no comprimento das cortinas da tenda. Poderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Faça também de peles de carneiro tingidos de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4,45 m de comprimento e 67 centímetros de largura. Vem dar 8 no vídeo. Meu marido chegou. Tá fazendo silêncio pra não fazer barulho. Vem dar um oi pro pessoal aqui no vídeo. Olá. Muito bem, deixa eu continuar. É que eu não consegui conter o riso. Versículo 17. Cada tábua terá 2 encaixes para que se possa unir uma tábua à outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, faça 6 tábuas.
Faz também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, os quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Faça travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olhe para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas e de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artistas. Pendure este véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Ponha a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Faça também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para as colunas você mandará fundir 5 bases de bronze. Agora vamos para o capítulo 27. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros de largura. Me perdi. Ah, tá. O altar será quadrado. A altura será de 1,30 metro. Nos 4 cantos coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo de madeira, que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado do altar. Quando este for transportado, oco e de tábuas você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. Faça também o átrio do tabernáculo. Do lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprimento, haverá cortinas
1,44 metros de comprimento, em suas 20 colunas, e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio para o lado oeste haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros. As cortinas para um lado da entrada terão 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas cortinas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um cortinado de 8 metros e 80 de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido, obra de bordador. Suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata e os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo o lado e 2,20 metros de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Agora, capítulo 28. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os seus filhos e os filhos dele, para que me sirva como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para os seus irmãos, Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirva como sacerdote. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, de mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino e retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidador. Quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará esses nomes sobre os seus ombros para
memória diante do Senhor. Faça também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, traçadas como um cordão. Prenda as correntes traçadas nos engastes. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo e terá um palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engaste de pedra com 4 ordens de pedra, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berílio, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes como cordas de obra traçadas de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda inferior junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, debaixo da frente dele, na frente dele, perto de sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas e as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sempre sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memorial diante do Senhor continuamente. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Faça também os sobrepeles da estola sacerdotal, todos de pano azul. No meio dela haverá uma abertura sobre a cabeça. Essa abertura será rematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Em toda a borda das sobrepeles coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda das sobrepeles um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Essa sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinetes e as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul de madeira que esteja na mitra, bem
na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrem em todas as ofertas e as suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão, você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhes deem glória e beleza. Com essas roupas vista o seu irmão, santifique-o, para que me sirva como sacerdotes. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua, irão de cintura às coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro ou no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois deles. E é isso, hoje mais um capítulo bem detalhado. A gente está falando sobre o tabernáculo. Vocês perceberam quantos simbolismos, vocês perceberam quantos detalhes? Isso é muito legal, porque quando você vai estudar mais a fundo, vai percebendo isso, que a gente, para a leitura pode parecer chato, mas estudar e começar a colocar aquilo que tu leu, tu vê as imagens, tu vai começar a perceber o quão grandioso era aquilo que Deus estava passando para Moisés. E é simplesmente muito incrível ver todos esses detalhes. E é isso, me conta o que você achou mais interessante aqui de todos esses detalhamentos aqui que o Senhor vai passar para Moisés sobre o tabernáculo. Vou adorar ler e saber as perspectivas de vocês. E é isso, um beijo da Sá e até amanhã!